até o final do ano é muito difícil fazer uma projeção mais precisa, do que será necessário contratar. Mas a gente vê que o Grêmio passou por dificuldades na temporada justamente por algumas carências no grupo. Vocês já têm um diagnóstico do grupo de jogadores? Entendem daqui a pouco algum setor necessário de reforço? É necessário já ter esse planejamento agora, porque o ano que vem, com a mudança do calendário, vai ser muito curto o tempo de preparação, né? Vai ser preparação, digo, para a competição mais importante que é o Brasileirão. Você já tem uma avaliação do que vai ser preciso contratar, um número de reforços, posições, perfil? Você já tem essa avaliação? Marco, futebol a gente precisa respeitar os profissionais que estão lá disputando, jogando. É muito sensível isso ficar falando. Mas nós tínhamos uma avaliação lá atrás, e foi falado isso, que precisaria 6 jogadores. Essa última janela foi uma janela muito boa. Eu penso que alguns desses jogadores que vieram na janela já podem suprir aquela necessidade. Só que nós precisamos trazer jogadores porque nós vamos montar um grande time. A nossa proposta é de montar um grande time e nós vamos precisar trazer sim mais alguns jogadores para reforçar esse elenco. Qual seria, Odorico, o perfil desses jogadores? Porque a gente tem visto nessa última gestão, por exemplo, talvez o Grêmio teve mais estrangeiros na história, né? Chegou a ultrapassar algumas vezes ali o limite de estrangeiros. Qual será o perfil de jogador da gestão Odorico Roman? Keck, eu sou uma pessoa que, até pela minha formação, eu acredito muito em dados, acredito em análise científica, em estatística. Nós pretendemos ter um Head Scout, que é o coordenador de análise de mercado, que vai ter uma equipe de pessoas qualificadas, coletando dados, fazendo análises estatísticas, para nós diminuirmos o volume, a quantidade de erros que existe em contratações no Grêmio. Aliás, não é só no Grêmio, muitos clubes erram muito, e é muito caro hoje, se tornou muito caro errar em futebol. Então nós vamos trabalhar muito firme na questão de análise de dados, análise estatística, para encontrar os jogadores que nós entendemos que o Grêmio precisa, claro, dentro do modelo de jogo definido com o treinador, porque não adianta o dirigente querer um jogador que não vai encaixar no modelo de jogo que o treinador vai usar. Então nós vamos trabalhar assim, de forma muito harmônica, estabelecendo quais jogadores suprem a falta que existe no elenco e a partir daí partir para contratar. E nós queremos esses jogadores de qualidade, que nós queremos em todo o time, em todas as posições, jogadores de qualidade, mas sempre tem que ter aqueles jogadores que fazem a diferença, aqueles jogadores que decidem o jogo. Deixa eu perguntar ao Dorico sobre composição do departamento de futebol, que já foi um tema, né, abordado. Mas gostaria de reforçar isso, até para ver como está a situação atual deste dia. Hoje é dia 13, né? 13 de outubro, faltando menos de um mês para a eleição, dia 30, agora dentro do Conselho Deliberativo, dia 8 com voto do associado. A estrutura do departamento de futebol, em caso de vitória na eleição, terá um vice-presidente de futebol, que deverá ser o Antônio Dutra Júnior, né? Um diretor executivo. Se falou, por exemplo, de que o Grêmio, que vocês gostariam de contratar Rui Costa, né, que é um profissional com história, inclusive no Grêmio. E o que mais terá na composição da estrutura do departamento de futebol em caso de vitória na eleição? Gabardo, afora os dirigentes políticos, que é o vice-presidente de futebol e eventualmente um diretor ou 2 de futebol, nós queremos ter na estrutura remunerada, na estrutura executiva do Grêmio, nós queremos ter um manager, que no nosso pensamento é o Filipão. O Filipão é uma referência que o Grêmio tem, uma referência mundial em termos de conhecimento de futebol. O Filipão é uma legenda, uma lenda dentro do Grêmio. E nós pretendemos manter sim o Filipão com a função de manager. Aí teremos um diretor executivo. Tá. Teremos esse head scout. Tá. Que será o profissional responsável pela avaliação do mercado, entre outras coisas. Exatamente. Tá. E nós pretendemos também ter, e já existe na estrutura do Grêmio, um diretor da base, que é muito importante, e um diretor do futebol feminino, que são 2 outros pilares importantíssimos. Todos remunerados, esses, né? Sim. Tá. Eu gostaria de fazer uma questão da Arena que eu acho que é importante, né? Porque até o Rodrigo você citou que é uma questão que vai injetar muitos recursos no Grêmio. Parte desse recurso podem ser dessa questão dos shows ou não. Queria te perguntar, vocês entendem que o aparelho Arena vai ser exclusivo para o futebol?
vai ser daqui a pouco disponibilizado algumas datas por ano para fazer shows, outros eventos, e se em função disso daqui a pouco passa também pela decisão de manter a grama natural, que era um investimento que o Marcelo tem feito, ou se daqui a pouco, para viabilizar todo esse cenário, daqui a pouco passa por uma questão da grama artificial também. O Marcelo falou uma frase logo que ele comprou a arena, que disse: show agora, só o time. Show no gramado, só o time. Eu assim, ó, a experiência que nós temos de ver as condições que ficava o gramado da arena depois de um show era realmente lamentável. Botar o time jogar num gramado amarelado, prejudicado pela falta de exposição à luz, é muito triste. Eu não gostava daquilo. Mas eu penso assim, ó, a arena tem muito espaço vazio. É possível fazer eventos dentro da arena sem danificar o gramado, sem prejudicar o gramado. Feito em alguns momentos. Mas e a questão então, a ideia é grama natural, não fazer a troca para grama artificial. Sim, a ideia, pelo menos eu não gosto de grama artificial na arena, e se for possível, o Marcelo fez investimento aliás, a equipe do Marcelo, que foi lá para dentro da arena, capitaneada pelo Marlon, está fazendo um trabalho muito bom. É possível, e dentro disso ainda, Odorico, da equipe que o Marcelo colocou para gerir a arena nesse período, alguém permanecer na sua gestão? Sim, é muito possível. Aliás, é desejável até, porque a equipe que entrou lá, repito, comandada pelo Marlon e com outros colaboradores que vieram com ele, é muito bom. Foram feitas melhorias fantásticas. Desde a manutenção do gramado, que era feito de uma forma... Um dia eu estava conversando com o Marcelo e ele me disse que não era semeada todos os locais do gramado depois do jogo, só os lugares mais danificados. Ele perguntou por quê. E era uma questão só de desejo, não, vamos botar só onde está mais prejudicado. E aí foi determinado que se semeasse em todas as áreas, e veja como melhorou o gramado da arena. Muito da qualidade do gramado da arena tem a ver com isso, de uma manutenção que poderia ser melhor. Você já tem essa definição, Dorico, quem vai comandar a arena? Porque hoje, né, não sei se ainda segue oficialmente, mas era o Marlon que estava capitaneando esse processo, o Marlon Passos, que trabalhava com o Marcelo. Você já tem a definição de quem vai comandar, qual vai ser o nome desse cargo, se vai ser um profissional buscado, né? Como é que vai ser feita essa gestão do estádio? Bem, o Grêmio vai ter um CEO geral, né? E a arena vai ter, provavelmente, na minha gestão, meu desejo é ter uma pessoa responsável para comandar a arena, que pode ser chamado de CEO da arena, sem problema nenhum. Eu lembro, Dorico, que 3 anos atrás nós fizemos essa entrevista, o Marco estava junto, né? Na última eleição, e eu lembro da gente ter tratado de um nome do Alex Leitão, né? Que é um profissional reconhecido no mercado, com experiência na Major League Soccer, no Orlando, na Arábia Saudita agora, trabalhou em clubes do Brasil aqui também, e a ideia era ter, né, naquela campanha lá de 3 anos atrás, ele como CEO do clube. Esse nome continua na pauta? É um nome que vocês pretendem contar e contratar para o Grêmio? Gabardo, essa tua pergunta me remete a uma coisa conceitual. O Grêmio é um clube tão grande e agora tem um equipamento seu tão maravilhoso e tão grande que nós não podemos colocar alguém que não saiba gerir esse equipamento da forma como tem que ser. O Alex Leitão, nós conversamos na eleição passada e tínhamos acertado com ele, e eu posso adiantar que eu estou conversando com ele. Nós não acertamos ainda, mas eu estou conversando com ele. É uma pessoa que tem um conhecimento, para vocês terem uma ideia, ele trabalhava com a conta da Ambev, do Ronaldo e da CBF. Ele fundou a Octagon. Depois ele foi, quando o Flávio Augusto comprou o Orlando City, ele foi contratado como CEO. Ele foi para Orlando, construíram um estádio, montaram um time, ganharam o título nacional. Olha só a experiência que essa pessoa tem. E não é só a experiência de construir estádio, é a experiência de explorar o estádio. Porque nos Estados Unidos, os estádios são feitos para render dinheiro para os clubes. Se o Alex Leitão, se nós tivermos a aventura de que ele aceite e a gente ganhe a eleição, nós vamos, eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser um momento assim de mudança de paradigma em gestão de estádio no Brasil. Mas para a conversa é para esse cargo de CEO do Grêmio? Sim. Tá.
Ainda na questão arena, Dorico, o engajamento do torcedor, ele triplicou depois da compra da gestão, né? A gente viu públicos muito pequenos no início do ano e agora pelo menos 20 mil pessoas em todos os jogos do Grêmio. Tivemos aí o evento do jogo treino no final de semana, hoje tem o jogo dos guris do Sub-17. É um compromisso teu, da tua gestão, também manter esses valores mais acessíveis para o torcedor, para que a arena esteja sempre cheia? Sim, a nossa ideia é sim facilitar que o torcedor vá à arena. E se o preço for um obstáculo, nós vamos ter que administrar isso, porque eu prefiro uma renda menor e o estádio cheio do que uma renda um pouco maior com vazios, porque não tem nada mais emocionante do que um estádio vibrando, pulsando com o time e torcendo.